Wizard, você bilíngue. Hey Wizard, você está ouvindo o Wizard Podcast? Nesse episódio do Global English, nós vamos falar sobre Londres, certo? Nós vamos trazer algumas curiosidades, lugares que você pode visitar, caso você vá lá visitar na Inglaterra, assim como algumas expressões idiomáticas dessa região. E como vocês sabem, em todo episódio do Wizard Podcast, nós convidamos um aluno para poder, trazer seus conhecimentos aqui e agregar ainda mais no nosso podcast. Hoje eu tenho o André comigo. Oi, André. Olá, Carol. Obrigado pelo convite. André, como a gente sempre faz, eu queria que você falasse um pouco mais de você. Você estuda aqui na Wizard, quando foi que você entrou, quais idiomas você estuda, você já estudou? Conta pra gente. Bom, Carol, eu comecei no Wizard, acho que em 2016. Eu fiz primeiro lá o inglês, né? E assim que eu concluí o curso, eu resolvi começar o espanhol. E o que você está achando do espanhol? Então, a experiência tem sido boa. Eu vi que, apesar de, claro, a gente sabe das diferenças do português e o espanhol, apesar de muitas pessoas acharem que são idiomas muito parecidos, mas na verdade não são. Mas a experiência tem sido boa, tenho aprendido bastante e tem sido gratificante. Entendi. Eu queria que você me falasse um pouco mais do seu objetivo ao ensino de línguas, né? Porque a gente está aqui hoje para falar sobre alguns países que você já viajou, alguns lugares que você conheceu. Eu queria saber se foi com esse objetivo, porque muitos dos nossos alunos, eles entram no curso pensando já em poder viajar e ter como se comunicar. Foi esse o seu objetivo principal? Como aconteceu? Sim, Carol. No meu caso, foi basicamente isso. A questão da facilidade que você tem quando você aprende um novo idioma, né? A facilidade que você tem quando você viaja para outro país que fala aquele idioma, né? E assim, como comunicação é tudo, né? Então eu sempre tive esse receio de chegar em um país e não, pelo menos, dominar o básico daquele idioma que é falado naquele país. Então a minha preocupação, a minha vontade de aprender outro idioma foi essa. Eu comecei pelo inglês, que é o mais comum, que eu imagino, né, as pessoas aqui no Brasil, e depois parti para o espanhol. Isso mesmo, né? Porque o idioma, né? Tem muitas pessoas que ainda se aventuram viajando para lugares onde não fala a língua. E eu fico só imaginando que tipo de situação embaraçosa a pessoa pode encontrar lá, né? Sim. Porque já vai ter o choque cultural e ainda mais o choque de linguagem. Eu acredito que seja realmente uma aventura. Então vamos lá. André, você já foi para alguns lugares. Você poderia falar rapidamente os lugares que você já foi? A primeira viagem que eu fiz internacional foi para os Estados Unidos. A gente foi para Flórida, para o estado da Flórida, e especificamente as cidades de Miami e Orlando. E depois eu já conheci Buenos Aires, na Argentina, e em 2018 eu fiz uma outra viagem e aí eu fui para a Europa. E aí eu conheci Madrid, Paris, Londres e Amsterdã. Quais desses lugares você voltaria, se pudesse? Sem dúvida nenhuma, Amsterdã e Londres. Por quê? Bom, Londres, pelo fato de eu ter achado que é um país muito organizado, de pessoas muito educadas, apesar de a ideia de que as pessoas passam pra gente de que o londrino, o pessoal da Inglaterra é um pouco fechado, frio, mas a impressão que eu tive foi de pessoas muito simpáticas, educadas, um país que realmente você tem a questão da segurança, né? Você se sente tranquilo de andar. É um país bem organizado. Muito realmente. organizado, né? Então você se sente bem, você se sente tranquilo de andar nas ruas, de ir para os lugares, né? E Amsterdã, a minha impressão, como foi uma cidade que a gente escolheu de conhecer porque já estava na Europa, então a gente não tinha muita expectativa com relação a Amsterdã, só ouvia falar que era uma cidade muito bonita. E no meu caso, como eu gosto muito de assuntos relacionados à Segunda Guerra Mundial, lá tem o Museu de Anne Frank, então era um lugar que eu tinha vontade de conhecer.
Então, ao chegar lá, a impressão que eu tive foi a mesma que eu tive em Londres, de um país muito organizado, o sistema de transporte funciona muito bem, as pessoas são muito solícitas, não tivemos dificuldade de conseguir informação. Foi além de ser muito bonito, lindo. Vamos tentar, né? Hoje a gente vai falar basicamente de Londres, certo? Nesse episódio. Então vamos tentar organizar dessa forma. Primeiro eu queria saber como você se preparou. Quais documentações você precisou, como você pesquisou os lugares, como você montou o roteiro, se você foi sozinho, se você foi com uma agência, se tinha alguém lhe orientando, como é que foi esse processo? Essa viagem que a gente fez para a Europa e falando especificamente de Londres foi uma viagem em grupo, então a gente meio que dividiu atribuições para cada pessoa que ia com a gente para a viagem, né, de ficar responsável por decidir atrações turísticas para conhecer, quais os documentos que a gente deveria preparar para levar, né? Então basicamente o que você tem que ficar mais atento e preocupado, lógico, com o seu documento pessoal, que no caso o mais importante de todos é o passaporte, né? O seguro viagem, né? Eu acho que principalmente a Europa e acho que Estados Unidos, você não viaja se você não tiver o seguro viagem. Não tenho certeza com relação aqui à América do Sul, se os países da América do Sul, se a gente precisaria obrigatoriamente de ter um seguro viagem, mas para a Europa e para os Estados Unidos com certeza, né? E lógico, fazer conta, ver a quantidade de euros, né? Ou libras, a depender do que você queira usar como moeda. Agora em Londres é obrigatoriamente a libra, né? Porque eles saíram da União Europeia, né? Eu imagino que não seja mais possível usar euro lá. Você foi em qual ano? Eu fui em 2018. 2018. Você lembra mais ou menos o período que você ficou lá? Nós ficamos em Londres em torno de 5 dias. 5 dias. Porque é outra preocupação que os alunos chegam pra gente, né, quando você está montando a viagem, em que período do ano ir. Sim. Por conta das estações, né? Aqui Sim. no Brasil, as estações é a mesma coisa, mas Sim. quando você vai para fora, precisa estar ciente também da em que época, né, do Sim. ano você vai pegar? Desculpa, qual foi o... Nós fomos em 2018, no mês de abril. Mês de abril, então ainda estava quente, não estava frio. Sim, não pegamos. Pronto, muito bem. Pegamos um clima agradável. Mais ou menos o clima de São Paulo, na época de inverno, de frio. Mais Entendi. Ou menos isso. E aí, vamos falar sobre os lugares, certo? Que você visitou. Sim. Você poderia dizer o lugar mais interessante que você visitou, em sua opinião? Para mim, o mais interessante foi a London Eye, né? Ele fica numa região bem central de Londres e também próximo do Big Ben, que é uma outra grande atração turística de Londres. E você consegue facilmente se deslocar para outros lugares interessantes também. Como que funcionava essa locomoção? Vocês iam de ônibus, vocês pegavam o metrô? A gente usou tanto ônibus como o metrô. A depender da distância, né, a gente preferia o metrô. E se fosse um local mais próximo, a gente ia de ônibus. O que a gente achou muito interessante era essa questão da pontualidade do transporte. Era impressionante. A gente até ficava brincando, dizendo, agora o ônibus vai atrasar. Porque ele tem um reloginho mostrando que o ônibus vai chegar naquele ponto a tal hora. Você consegue acompanhar o percurso que o ônibus está fazendo. Você sabe que ele está chegando. Então, quando dizia lá no cronômetro que o ônibus era para estar naquele lugar, e realmente ele estava naquele lugar. Então, você ficava ciente, né, do que ia acontecer. Sim. Você não tinha preocupação em atrasar, em perder... Outra coisa também, já que a gente já falou sobre transporte, eu vi uma informação na internet que lá existe um cartão de transporte chamado Oyster, que é o mesmo cartão que você usa para o ônibus e metrô. Sim. É fácil de obter esse cartão? Sim, é muito fácil. Qualquer estação de metrô, você consegue fazer a compra desse cartão.
É como se fosse pré-pago, né? Sim, sim. Entendi. Você compra o cartão e aí você... se eu não me engano, existe um valor mínimo que você coloca nesse cartão. E aí você consegue andar, pelo menos na região mais central de Londres, você Entendi. consegue se deslocar usando apenas esse cartão. Se você for para uma região mais distante, se afastar um pouquinho do centro de Londres, talvez você precise pagar uma nova passagem. Entendi. Mas você consegue circular praticamente em todos os lugares usando esse cartão. Outra dúvida também é questão de comunicação, celular, o chip foi fácil de obter, o valor para você poder se comunicar, ter acesso à internet, ou você não utilizou um A chip gente de já lá? saiu daqui do Brasil com um chip Entendi. já habilitado para a gente poder usar a internet lá. Apesar de que lá, praticamente em todos os lugares, você vai ter Wi-Fi disponível. Mas é engano você achar que eu não vou precisar de chip porque eu vou estar na Europa e lá o Wi-Fi é livre. Não é bem assim, não. É bom você estar precavido, Né? já levar o seu chipzinho com a sua internet. E se você tiver a possibilidade de usar o Wi-Fi em algum lugar, ótimo. Mas é bom, uma boa dica já Perfeito. levar o seu chip. Gente, aproveitando que André mencionou London Eye, eu tenho uma informação aqui que, para quem não sabe, a London Eye ela foi construída, né? Ela é aquela grande roda gigante que a gente sempre vê as pessoas postando foto. Ela foi construída para celebrar o milênio, né? A virada do milênio, e ela tem esse nome também, Millennium Wheel, Roda do Milênio. Ela foi construída, inaugurada, na verdade, na passagem de 31 de dezembro de 99 para 1 de janeiro de 2000, na festa de Ano Novo. André, outra coisa que eu gostaria que você comentasse também sobre sua estadia lá. O que você percebeu de diferente, assim, que você estranhou, tendo esse olhar brasileiro, que você disse, eles têm determinado costume aqui, que você olhou assim e pensou, isso aqui é um pouco estranho. Com relação à hospedagem, a gente, como era um grupo muito grande, nós optamos por um apartamento pelo Airbnb. Então a gente já alugou através do Airbnb, já aqui do Brasil, né? E com relação ao apartamento que a gente ficou, eu não vi tanta diferença com relação às casas que a gente tem aqui. Só a questão do banheiro, né? Que em alguns lugares você não tem box de vidro, como geralmente a gente tem aqui, né? Você tem alguns lugares você vai ter aquela cortina mesmo, né? Então, alguns brasileiros, ou eu mesmo, eu acho um pouco estranho, né? A gente prefere o boxzinho de vidro, tal, que a gente está mais acostumado. E a questão do aquecedor a gás, né, que eles têm dentro do banheiro para você regular ali a temperatura. Você soube manusear? Então, a gente precisou pegar umas dicas com a pessoa que ficava responsável pelo cuidado com esse apartamento. Sim. Então, a pessoa veio e deu uma dica lá pra gente, você faz assim, mexe assim, pra gente poder regular. Fora isso, nenhum outro costume que você viu alguém fazendo, você chegou em um restaurante, algo que lhe chamou a atenção? Não, se eu dissesse assim que algo que me chamou a atenção lá em Londres foi com relação, você vê muito estrangeiro, você vê muitas pessoas de outras nacionalidades morando em Londres, trabalhando em Londres, tendo negócios, né? Então talvez a diferença seja essa, de você ver pessoas de nacionalidades diferentes vivendo lá, e elas têm os costumes delas, né? A questão das roupas, né? O penteado, o cabelo, a comida. Realmente, eu tenho uma amiga que ela mora lá em Londres, vai fazer 5 anos já, mas nesses 5 anos que ela passou vivendo lá, a comunidade dela é basicamente brasileira. Ela mora num lugar da cidade, mas os relacionamentos dela, os amigos com quem ela faz tudo, é todo mundo brasileiro. Os restaurantes que ela vai são restaurantes brasileiros, e às vezes eu fico assim, mas ela não estava em Londres, mas é um espaço lá que eles têm. Sim. Legal, né? Que consegue agregar todo mundo. Sim. Perfeito. Me conte mais sobre as atividades lá, né? Porque você poderia tanto visitar os locais, mas das atividades, qual atividade mais lhe chamou a atenção, que você gostou de fazer?
É lógico que todo turista, ele, e ainda mais em primeira viagem, você quer conhecer os pontos turísticos mais famosos daquele lugar. Mas é sempre bom você fugir um pouquinho dessa regra e tentar andar bastante, né, pela cidade, caminhar bastante, porque aí às vezes você se depara com um lugar que você nem esperava encontrar e você acaba encontrando e acaba gostando. Né? Experimentar a comida local mesmo, aquela comidinha de rua. Eu não tenho problema com relação a isso, né? E uma coisa interessante que eu fiz, como eu estava indo com os meus filhos, a gente contratou um rapaz, ele é brasileiro, e ele faz um passeio turístico guiado a pé por Londres para mostrar as locações onde foram feitas as filmagens do filme onde são relatados nos livros do Harry Potter, né? Então legal. Esse rapaz ele fazia esse passeio. Em português? Sim, ele é gaúcho. E ele mora em Londres, eu não sei dizer há quanto tempo, mas ele vive disso praticamente. Ele faz esse passeio com brasileiros, basicamente com brasileiros. Então os brasileiros entram em contato com ele, ele marca de encontrar em determinado lugar aquele grupo de pessoas e aí ele sai mostrando as locações, os lugares onde foram filmadas algumas cenas, né, que aparecem nos filmes e há outras que tem nos livros do Harry Potter. Além desse momento que você precisou, que você preferiu contratar um guia, você teve outro momento também ou você foi mais livre, você pegou informações na internet ou você preferiu ter? Porque eu sou o tipo de pessoa que eu não confio. Eu vou na internet, eu faço o meu plano, mas eu me sinto bem mais segura tendo alguém ali que faz esse trajeto, que tem mais conhecimento, né? Porque às vezes a pessoa local vai ter mais informações que a gente só pela internet não tem. Você em outro momento precisou desse serviço também? Não, esse foi o único momento que a gente contratou alguém para nos guiar na cidade. Porque Londres é muito organizado, é muito fácil de andar. Eu acho que, claro que se você for fazer uma viagem, fazendo uma programação, um planejamento é sempre bom. Mas mesmo que você não planeje nada, você consegue se virar bem lá. As informações são muito precisas, os lugares são fáceis de chegar. Não tem Falando problema em nenhum. ser fácil de se virar, né? Você conseguiu se virar. Você conseguiu se comunicar bem nessa situação? Sim, eu consegui. Razoavelmente, eu não passei Não passou nenhum perrengue. Não passei nenhum perrengue, não passei nenhuma dificuldade. Pelo contrário, assim, até o grupo que estava comigo, eles até estavam achando que eu era um expert em inglês, porque praticamente nenhum deles falava inglês. Fala o The Books on the Table, que todo mundo sabe, mas então quando eu me comunicava, eles ficavam achando interessante, né? Que eu conseguia me comunicar, eles achavam, você fala bem inglês? Não, pessoal, eu falo razoavelmente bem, isso, exatamente, Mas eu consegui, eu fiquei muito satisfeito com a minha capacidade de me comunicar lá. Porque minha mãe, ela fez uma viagem pela Europa também, só que ela foi em países... Ela foi na Itália, a maior parte da viagem ela ficou na Itália. E ela foi com um grupo também, só que dentre esse grupo, apenas uma pessoa sabia italiano, né? O inglês, algumas pessoas sabiam aqui e ali, mas ela falou, né? Tipo, quando ela voltou pra casa, dizendo, Carol... muito ruim, ia ter que ficar o tempo todo mundo junto, a gente não entendia, ficava dependendo de fulano para traduzir, perguntando isso e aquilo, e às vezes você mesmo estando em grupo, você quer fazer algumas atividades isoladas, né, que talvez não vai interessar todo mundo, e aí é bom você ter um mínimo de autonomia com o idioma. Com certeza. Legal, André. Você mencionou o Palácio de Buckingham, não foi? Sim. Como é que foi que você foi lá? Qual foi a sua experiência? Me conta um pouco mais. Então, é outro ponto turístico interessante para visitar, né, o Buckingham Palace. A gente foi esperando ver a troca da guarda. Infelizmente, nesse dia, a troca da guarda não aconteceu. Não lembro bem por qual razão. Ou a gente chegou um pouquinho atrasado e a troca já tinha sido efetuada. Mas eu acho que é um lugar muito bonito. Os arredores do palácio é um lugar muito bonito, muito arborizado. Tem aqueles parques onde a gente vê na televisão as pessoas no verão, né, na Europa, o pessoal deitado no gramado. É um lugar bem legal para
para se conhecer. Uma informação para quem está acompanhando, a troca de guarda no Palácio de Buckingham é uma das atrações turísticas mais importantes de Londres. É uma cerimônia majestuosa e complexa que acontece na entrada principal do palácio, onde os guardas que se encarregam de manter o local seguro acabam seu turno de um modo especial realizando um desfile ao ritmo da banda musical militar, e esse espetáculo tem em torno de 45 minutos. É realmente um desfile, né? Se a gente já gosta de desfile de 7 de setembro, imagine aí. Outra curiosidade também sobre o palácio, gente, é que ele é enorme, enorme mesmo. Ele conta com 775 quartos, 78 banheiros, 760 janelas e 1.514 portas. Ele também tem uma capela, um correio, uma piscina, uma cafeteria, um consultório médico e um cinema. Não fazia ideia. Legal. Mais algum lugar, André, que você foi? A gente já falou aqui de 2, basicamente, que foi o London Eye, Buckingham Palace. Então, a outra, lógico, acho que não tem como você pensar em Londres e não ir, é o Big Ben. Né? Na época que a gente teve lá, ele estava em reforma, mas assim, você conseguia ver o relógio. Lógico que não na beleza que eu esperava, né? Porque ele estava sendo remodelado. Mas uma coisa que eu achei interessante foi um calendáriozinho que eles tinham lá, que eles colocavam o dia, né, e o horário que aquela reforma ia ficar pronta, né? E eu tenho certeza que eles iriam concluir, porque eles são muito, muito pontuais. Muito pontuais, né? O Big Ben, ele na verdade tem um outro nome, que é Great Bell. Ele soou pela primeira vez em 11 de julho de 1859. É antigo, né? E ele, gente, que interessante essa informação aqui. As badaladas dele são transmitidas pela emissora da BBC também. Então, toda badalada que tem passa na BBC. Além de que ao redor do Big Ben existem outros sinos menores. Você lembra de ter visitado esses sinos menores? Não, esses outros lugares a gente não foi, não. Ok, André. E aí, qual foi a sua... Né, voltando para cá, qual foi essa sensação? O que ficou mais marcado na sua cabeça, na sua memória dessa viagem? Carol, para mim foi que nós brasileiros precisamos evoluir muito para chegar no nível da cultura daquelas pessoas, né, daquele país, né, especificamente falando da Inglaterra, né, de Londres. Eu acho que a gente é lógico que quem vive lá certamente deve ver os problemas realmente, né, que existem lá. Mas nesses dias que eu passei lá, sinceramente, eu não Isso não é outra tenho o que questão falar. também. Você viveria lá em Londres? Com certeza. Porque às vezes tem essa diferença, né? A gente poderia viajar, passar um tempo lá, mas não moraria. Você moraria lá também? Acho que eu também moraria. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Seria um dos lugares que, de olhos fechados, eu moraria. Ok, muito obrigada, André, pela sua participação, por compartilhar todo esse conhecimento aqui com a gente. E obrigada a você que está nos ouvindo. Esse foi mais um Wizard Podcast. Obrigada e tchau, tchau.